Oi, eu sou a Luma. Você deve me conhecer pelos meus pubs. Ou não, mas tá convidado. Mas agora é mais complexo que isso. É um minifilme pro TikTok Shorts Filme. E ele foi gravado em um Paintball, que é um jogo de agilidade, mira e estratégia, coisas que eu não tenho. Então, se você quer ver um vídeo único, interessante, e quer apoiar o cinema brasileiro, veja meu último vídeo e comenta esse emoji. Ah eu quase esqueci. Se você gostar do meu vídeo, copia o link e curte. Alguém bateu na minha porta. Eu achei que era minha irmã, porque já eram 3 horas da manhã. E só ela pra voltar depois de uma festa nesse horário. Então eu já fui xingando ela. Mas quando eu abri a porta, não tinha ninguém. Até que eu olhei no chão. Era um caderno e nele tinha um bilhete. Não abri, mas como eu sou muito curiosa, eu levei ele pra dentro. E logicamente não respeitei o bilhete. Até porque quem seria o doido de deixar um caderno na minha porta com esse bilhete? Lógico que era pra mim ler. Mas dentro dele só tinha nomes e coisas aleatórias. E como eu tava com muito sono, eu deixei pra lá e fui dormir de novo. Mas acho que essa não foi uma boa ideia, porque quando eu acordei, eu olhei de novo dentro do caderno. E reparei uma coisa. Tinham nomes, e datas, e motivos. E um desses era da minha vizinha, do dia de hoje. E reação alérgica, eu não sei o que isso significa, mas eu deixei pra lá. Oi, vizinha, só por curiosidade, como é que tá a Luana, a filha da minha vizinha de trás? Você sabe? Ai, querida, desculpa, é que não deu tempo de te contar, mas ela faleceu hoje de manhã. Ela teve uma reação alérgica a camarão. Isso quer dizer que os nomes e as datas, tudo estava ligado. Era o dia e a morte das pessoas. E como elas iam morrer. Mas o pior disso tudo é que eu acho que ontem vi o meu nome no caderno. E realmente, ele estava lá. Mas eu não tive coragem de ler o dia e a causa da minha morte. Eu sempre tomo o remédio que o governo nos dá. Mas um dia eu acordei atrasada e esqueci. E no dia seguinte foi a mesma coisa. E minha mente começou a cansar. Até que eu apaguei. Eu acordei 48 horas depois no hospital, tomando remédio na veia, rodeada de agentes do governo. Eles foram bem atenciosos e entenderam que foi sem querer. Mas agora o remédio não fazia mais efeito. O governo criou robôs empregados. Eles faziam todas as tarefas chatas e tudo que a gente mandasse. Opa, caiu sem querer, robô. Você limpa, né? Eles não tinham sentimentos e foram criados apenas com um propósito: nos servir. E tudo estava normal. Até que um dia, quando eu cheguei em casa, a minha robô estava muito estranha. Eu nunca tinha visto ela daquele jeito. Terminando carregamento. Terminando carregamento. Terminando carregamento. Terminando carregamento. Carregamento finalizado. Que estranho, o governo não falou que ia ter uma atualização. Robô, você terminou o que você tá fazendo? Porque eu preciso que você limpe meu banheiro agora. Ela não me respondeu. Apenas ficou me olhando. Eu tô falando com você. Ou decidiu ser imprestável? Porque eu posso muito bem te substituir. Você está no lugar certo. 10, 9, 8. Que é isso? Estou contando o tempo que falta para as luzes se acenderem sozinhas. 5, 4, 3. Eu não entendi o que ela quis dizer, até que eu olhei pro chão. Pois não, você já tem um quarto? Nó, que lugar bizarro. Eu tenho certeza que se isso fosse um filme de terror, eu ia ser a primeira a morrer, mas eu não posso julgar um livro pela capa. Tenho sim, tá no nome de Luma. Assim, seu quarto é o 18. Esse gato paralisado tá muito estranho. Obrigada. Como chama esse gato? Que gato? Oi? Haha, tô brincando, ele chama Lúcifer. Seu quarto é por ali. Por ali? Uhum. Tá, realmente, esse lugar tá muito estranho. Eu não deveria ter ficado aqui. E foi aí que eu tive a brilhante ideia de olhar pela fechadura. Tá, pra mim já deu, eu vou embora desse lugar. Mas você já tá indo embora, está tão cedo. Queria cancelar a estadia de hoje porque... Por quê? Sexta-feira 13. Eu trabalho para uma família muito rica, mas eles têm muitas regras. E uma dessas regras é que toda sexta-feira 13 chega um hóspede secreto. Nós temos que limpar cada pedacinho do quarto. Não pode ficar nenhum fio de cabelo. E quando esse hóspede chega, a gente não pode espiar quem é. Eles trancam a porta rapidamente e pronto. Mas eu fiquei muito curiosa e decidi quebrar a regra. Eu tentei olhar pela fechadura e não vi nada. Até que minha vista começou a escurecer. O que a gente faz com ela? Ela quebrou a regra, então vamos ter que sumir com ela. E se ela não tiver visto nada? Aí a gente pode arrancar a língua dela. Até que essa ideia não é ruim. Você já ouviu falar em sonhos lúcidos? Eu tô sonhando. Ei, você!
Que horas são? Ai, troca a fita. Porque você não aproveita que tá sonhando e perde algo legal. Eu posso realizar qualquer desejo. Você não tava segurando um gato? Não. Você tá imaginando coisas. Tá bom. Eu quero visitar um lugar incrível. E eu quero que você me surpreenda. Tá bom. Eu não acredito, eu tô na Happy House. E sério, esse lugar é incrível. E eu não podia deixar de visitar as 2 salas do Genshin Impact, sendo a primeira uma sala de jogos. E sério, eu sou muito competitiva, então eu já fui jogar o hockey de mesa e obviamente eu ganhei. Mas como nem sempre na vida a gente ganha, no totó eu perdi. Mas mesmo assim foi muito legal. Já na segunda sala tinha uma máquina de garra com prêmios exclusivos do jogo. E como era só uma tentativa por CPF, eu dei tudo de mim. Mas não foi dessa vez. Mas tinha um baú recheado de prêmios, mas eu não ganhei nenhum. Mas nem tudo tava perdido. Por causa da Copa, tava tendo um jogo de adivinhar quantos primogênitos que a moeda do jogo tinha uma urna. E esse eu realmente consegui ganhar. E o prêmio era um Funko maravilhoso do jogo. E como lá tinha um espaço instagramável, eu decidi tirar algumas fotos. E como eu não sou boba nem nada, eu joguei um pouco de Genshin Impact lá na sala. Já que Genshin Impact é um dos maiores jogos de mundo aberto do mundo. Tendo uma história muito interessante de 2 irmãos gêmeos exploradores de mundos que foram banidos por uma deusa misteriosa. E com isso, a grande missão é encontrar o outro irmão gêmeo. E por fim, tinha um Golbat gigante, que é o ajudante de luta da Xingli. E sério, ele era muito fofinho, então eu aproveitei e tirei várias fotos com ele. Ah, eu acordei do sonho. Nossa, foi tão real. Espera. Não foi só um sonho. Eu realmente fui convidada pela Genshin Impact. Tá na hora de dormir, filha. Conta uma história pra mim, mamãe. Tenho médica amanhã, é melhor você dormir agora. Você vai contar uma história agora. Tá bom, eu conto uma história rapidinha. Há séculos atrás, vivia um homem aqui na Terra. Ele era a pior pessoa que poderia existir. Ele era péssimo com crianças, adultos e velhinhos. Ele fazia coisas horríveis que você nem pode imaginar. E a Terra não aguentou ele. Então ele morreu queimado. Mas quando ele chegou no purgatório, nem os céus, nem o inferno quiseram ele. Então ele foi banido a viver eternamente vagando pela Terra. E ele ainda faz mal pras pessoas, mamãe? Faz sim. E por isso você tem que ser uma criança boa. Agora eu vou indo. Boa noite, filha. Nossa, essa noite foi muito longa. Eu não sabia mais por quanto tempo eu ia aguentar. Eu não sei quem era aquela criança. Eu nunca vi ela na minha vida. E nem filhos eu tenho. Mamãe! Você esqueceu a luz acesa. Venha aqui apagar agora. O governo surgiu com o chip no braço. Ele era usado teoricamente para medir a saúde, mas desde que minha mãe colocou ela tem agido muito estranho, então decidi não colocá-lo. E para fugir dessa utopia abri arresto na função feito para foco, que é ótima para esquecer de tudo e concentrar. Vocês deveriam testar. Mas o chip se tornou obrigatório e eu não queria colocá-lo de jeito nenhum, então eu fugi. E eles me deram como desaparecida. Mas quando eu voltei, as pessoas já não eram mais as mesmas. Eu sempre gostei de ser uma jornalista investigativa na área criminal. Mas existia um serial killer que me instigava. Ele desovava os corpos em lugares óbvios demais. Não deixava pistas, nem rastros. E eram sempre pessoas com características muito distintas. Fiquei obcecada nos seus crimes da forma silenciosa em que agia. Até que reparei uma coisa. Ele conseguia manipular meus pensamentos. Fazia escrever e escrevê-lo da forma que queria. E deixava rastros sim. Só que ele mesmo os investigava. E suas vítimas eram apenas oportunas. Então decidi que eu seria seu primeiro alvo. Eu tinha muito medo de velas acesas, da casa pegar fogo, mas toda vez que eu apagava, elas apareciam acesas de novo, até que um dia eu vi minha mãe acendendo elas. Thaís, eu espero que você esteja em um lugar melhor. Sentimos muito a sua falta. Meus pais tinham uma mansão e eu vivia a vida perfeita. Até que um dia algo estranho aconteceu. Ela mexeu, será que ela vai acordar do coma? Irmão, me deu um videocassete super estranho. Ele disse que achou em Ubazai e achou a minha cara, mas eu achei aquilo muito estranho. Mas mesmo assim eu agradeci, deixei ele na minha casa. Mas com o passar dos dias eu percebi que ele fazia um barulho muito estranho. Parecia um filme de terror, com vários gritos. E não tinha nenhuma fita dentro dele. Mas isso me irritou, então eu decidi jogar ele fora. Mas eu não esperava que quando eu voltasse pra casa, ele estaria no mesmo lugar. Você não vai conseguir se livrar de mim. Os gritos que você escutou vieram das outras vítimas e agora você é a próxima.
Todo dia de madrugada, a vizinha de cima ficava andando de salto. Até que eu comecei a reparar que ela sempre repetia o mesmo padrão de barulho. E foi aí que eu finalmente entendi. Ela estava enviando um sinal para me falar alguma coisa. Era código Morse, então eu comecei a anotar. E descobri que esse tempo todo ela estava me pedindo socorro. Minha vizinha era muito barulhenta. Ela fazia muitos barulhos de construção, principalmente de madrugada. Eram 3 horas da manhã. Quem constrói alguma coisa? E eu sempre batia na casa dela e pedia para ela não construir naquele horário. E achava que estava tudo bem, mas nada se resolvia. Pouco tempo depois o barulho começava de novo. Então eu decidi fazer uma boa vizinhança e chamar ela para comer um bolo na minha casa. E para minha sorte ela aceitou. Então decidi conversar com ela. Gostou do pão? Eu amei, tá muito bom. Mas por que você me chamou aqui? Eu queria saber por que você faz tanto barulho de madrugada. Eu acho que você quer saber demais. Eu não esperava essa reação dela. Eu tô com muito medo. Na verdade, eu acho que você já sabe demais. Ai, nossa, eu tô muito tonta. Isso deu certo. Você nunca se perguntou o motivo de eu ficar acordada até de madrugada? Você é um monstro. Que isso? Você também é. Quer dizer, era. Agora ninguém nunca mais vai me atrapalhar de madrugada. Eu tenho uma vizinha muito estranha. Ela ficava o dia todo conversando com a televisão. Ela só saía de casa às 6 horas e voltava às 7. E eu sei que eu não deveria, mas um dia eu decidi invadir a casa dela pra ver o que ela tanto fazia. Mas sem querer eu perdi o horário e ela acabou chegando. Então eu tive que me esconder no armário. Quê? Alguém entrou na minha casa? Onde ela tá? Com quem ela está falando? Eu achei que só tinha nós duas aqui. No guarda-roupa? Perfeito. Você já deve ter ouvido falar na superstição que caso sua orelha esquerda queime, significa que alguém está falando mal de você. E a minha orelha esquerda não parava de queimar todos os dias. Então eu comecei a notar que a Jéssica da minha sala, que nunca gostou de mim, sempre cochichava quando eu chegava. E eu decidi que precisava descobrir se era ela. E para concentrar e pensar em algo, abri a Resso na função Feito para Foco, que é ótima para se concentrar. E você pode baixar a Resso clicando no link do vídeo ou na loja de aplicativos. E eu descobri o que fazer. Na hora que ela chegou na sala, eu mordi a gola da minha blusa. E na hora ela mordeu a língua. E a sala toda começou a rir dela. Eu sempre soube que era você. Isso não vai ficar assim. Eu sofri um acidente que me fazia perder a memória todos os dias. Eu não conseguia lembrar das pessoas que cuidavam de mim, nem mesmo seus nomes. Mas eles deixavam post-its espalhados pela casa. Seu nome é Amanda. Essa é a nossa família. João, Maria e Alice. Até que um dia, milagrosamente, eu acordei me lembrando de tudo. E também de como eu tinha sofrido o acidente. E que eles eram os culpados. Onde que a gente tá? Eu não consigo nem enxergar direito. Nossa, eu não tenho ideia e eu tô com muita dor de cabeça. Espera, eu acho que eu tenho um isqueiro. Vou acender. Muito melhor. E eu lembrei o que aconteceu. Conta? A gente aceitou o convite que eles fizeram. Ah, é verdade. Não, mas que isqueiro bonito. É, menina, a Bic tá com umas estampas lindas. Me empresta. Você vai me devolver, né? Vou? Claro que vou. Você tem certeza que quer ser rica? Sim, eu tenho certeza. Como hoje eu tô legal, vou te explicar. Existem várias realidades que se interligam. E você não pode ser o que você não é. Porém, eu posso te colocar em uma realidade em que você é rica. Você tem certeza que quer isso? Lembrando que existem consequências disso. Certeza, só realiza logo. Ok. Deu certo, mãe! Querida, você esqueceu? Seus pais morreram no acidente de carro há 4 anos. Agora você mora com seus queridinhos tios. Ah, é verdade. Eu acho que eu só vou pegar uma água. Ela decide aparecer bem agora. Ai, que saco, essa maluca já tá delirando. Quando que a gente vai poder se livrar dela igual a gente fez com os pais? Ah, carnaval. Uma época muito colorida, cheia de fantasias. Pessoas alegres, divertidas. Todo mundo junto e misturado em uma grande festa. Com um único propósito. Ser feliz e curtir o momento. Você acha que eu sou a mais bonita daqui? Somos gêmeas, né? Então é lógico. Eu só vou pegar um pouco de suco e já volto. Assim que minha irmã saiu, eu comecei a reparar nas pessoas. Até que eu vi ela. Essa menina era única. Ela parecia hipnotizante. Ninguém ao redor parecia notar ela. E eu tenho certeza que ela gostava da minha atenção. Porque eu não conseguia tirar os olhos dela.
E cada vez parecia que eu ia adentrando mais na sua hipnose. Até que algo aconteceu. Ai, cadê a Luma? Eu cheguei muito tarde? Não, eu adorei sua fantasia de vaquinha. Tá linda. Ah, não. Até poderia ser, mas é meu pijama. Nossa, olha aquela menina. Ela tá com a mesma asa que a Luma. Eu acho que é a asa dela. Oi, eu sou a Luma e estou na última fase da Nice House. Eu estou muito feliz por ter chegado até aqui, mas agora eu preciso da ajuda de vocês. O último desafio é criar um culto e fazer o máximo de pessoas participarem dele. Então esses são os motivos para vocês participarem dos Nicks. Se você, como eu, não parece ser o que realmente é... Uai, como assim? Eu tenho cara de mineirinha, o que realmente eu sou, mas na verdade eu surfo desde os 10 anos. Além de ser poveira. E se você tem vontade de mostrar para o mundo quem realmente é, do seu jeitinho, o Nicks é o lugar certo. E é muito fácil participar desse culto. Você só precisa usar essa foto de perfil e espalhar a hashtag MáfiaNicks em todo o TikTok. Última coisa, eu juro, amanhã eu vou postar uma trend que meu grupo criou. De chicote, algema, corda de alpinista. Não é essa? Daí que eu Tá bom. percebi. E eu ficaria muito feliz se vocês participassem. Minha família me obrigou a trabalhar de recepcionista em um hotel. Eu adorava o emprego, mas aconteciam coisas estranhas durante meu expediente. Escutava vozes e passos. Pior mesmo era o dono. Ele me fazia companhia na hora do almoço e às vezes durante o trabalho. E no final do dia sempre me chamava para ir conhecer o hotel. Como era tarde, eu nunca ia. Depois de uma semana trabalhando, nós dois aproximamos mais e mais. E nossa relação começou a mudar um pouco. Até que ele me deu uma carta se declarando e deixou de me convidar para ir no interior do hotel. Com o tempo eu percebi que nenhum hóspede saía de lá. Então ele me disse que saíam pelos fundos. Um dia, de curiosidade, dei a volta no quarteirão. E não existia saída. Eu sempre tive muita insônia. E minha mãe falava que se eu acordasse às 3 horas da madrugada era para rezar. Diziam que esse horário era ruim. Mesmo sem entender, eu rezava até voltar a dormir. Mas nesse dia eu acordei com muita sede e nem lembrei de olhar o horário. Eu passei pelo meu irmão na escada. Nem liguei, ele também sofre de insônia. Só tem um problema. Eu lembrei tarde demais que ele foi dormir na casa de um amigo. Eu admiro minha mãe solteira. Ela é incrível. E eu amo a dedicação que ela tem pela sua horta. E eu presto atenção em cada detalhe do que ela faz. Mãe, por que você plantou essa fruta inteira? Então, filho, eu planto ela inteira porque assim é mais fácil de nascer mais iguais a ela. Eu tive uma ideia. Eu plantei algo que minha mãe iria amar. Agora eu mal posso esperar para nascer 2 mães iguais. Eu vim visitar minha avó, mas ela era bizarra. Ela falava sozinha. E o pior, ficava me observando dormir durante a noite. Ela parecia uma completa estranha. Mas o auge foi quando eu fui dar o café da manhã dela e me escondi para ouvir uma conversa. Minha filha, eu amei receber minha neta aqui em casa. Que neta, mãe? Sua filha que veio passar alguns dias aqui em casa. Mãe, minha filha tá aqui em casa comigo agora. Chama a polícia. Essa velha não era tão burra como eu pensei. Sorte que eu agi no tempo certo. Minha amiga foi dormir na minha casa, mas estava chovendo tão forte que a luz acabou. Eu acho que essa chuva não vai parar tão cedo. Eu acho melhor a gente dormir, já tá tarde. Por que você apagou a vela? Eu não vou conseguir dormir no escuro, eu tenho muito medo. Acho que os fósforos acabaram, mas é só uma noite, relaxa. Tá bom, mas você vai dormir de mão dada comigo. Nós duas dormimos de mão dada a noite inteira, mas na manhã seguinte, quando eu acordei, eu percebi que as camas estavam muito afastadas. Você afastou as camas durante a noite? Não, eu achei que você tinha ficado com raiva de mim depois de apagar a vela. Não, tenta esticar a mão pra me dar ela. Mesmo nos esforçando muito, as mãos não chegavam nem perto de se encostar. Tudo que meus pais falam sobre minha avó é mentira. Por que eu te contei que meus pais odiavam minha avó porque ela abandonou meu avô? Então, ontem eu achei cartas ela contando a verdade. Ela foi obrigada a casar com meu avô. Engravidou. Mas ele amava outra pessoa. Quem? O vizinho. Mas naquela época esse amor não seria aceito. E minha avó era uma ótima costureira. Então ela decidiu fugir vestida de homem. E abriu uma loja de vestidos. E enviava dinheiro pro meu avô todo mês. Assim ele conseguiu ver o amor da vida dele e ela o sonho dela. E seus pais sabem disso? Não, e se eu contar eles não vão acreditar. Por isso eu vou atrás de provas. Mas isso é loucura, Isis. E sabe quem vai me ajudar? Quem? Você. Não vou não. Claro que vai. Mas Isis, eu tô trabalhando. Não tá não. Vem, vem. Ó, a gente vai entrar na igreja e procurar o caderno onde eles anotavam os casamentos. Mas a igreja não tá fechada? Relaxa.
Um grampo resolve tudo. E você também não sabe o nome dela. Já te falei, literalmente meus pais nunca falaram sobre ela. E ela assinava a carta com código. É impossível abrir essa porta só com um grampo. Consegui. É sério que você quer invadir aqui de novo? A gente não vai invadir. A gente vai entrar sem avisar. Tá bom. Peraí que a gente esqueceu de algo muito importante. Tá. Eu tenho quase certeza que eu vi uma data de nascimento nesse caderno. Não estava em ordem, mas começava com J. Achei! Jean Silva Ferreira. É, realmente, a data tá muito diferente das outras. Isis! Esse deve ter sido o nome que ela adotou antes de fugir. Só pode ser. Jean Ferreira. JF. É isso, agora a gente só tem que procurar o nome dos arquivos. Não precisa procurar isso. Eu já sei de tudo sobre a sua avó. Meu pai explicou que 3 anos atrás descobriu sobre a herança que minha avó deixou na conta do banco. Porém, tentou contar isso pra minha mãe, e ela não quis ouvir. Então ele deixou pra lá, achando que era pouco dinheiro. Mas desde que a empresa deles faliu, ele começou a tentar recuperar o dinheiro. E descobriu que era muito, mas muito dinheiro. Mas ele precisava da assinatura da minha mãe. E ele não tinha provas o suficiente pra falar disso com ela. Então é aí que eu e o Lucas ajudamos. Juntamos provas o suficiente e mostramos pra minha mãe. Sabia que eu adorei passar o ano novo com você? Vamos fazer uma promessa de ano novo? Vamos, mas como funcionaria? Você promete que a gente vai ficar junto pra sempre? Prometo que vamos ficar juntos para sempre. Não se pode quebrar a promessa de dedinho. Realmente éramos um casal muito feliz. Mas as coisas começaram a dar errado. E não sabemos lidar bem com a situação. Então o pra sempre nunca existiu. Mas como não gosto de quebrar promessas, eu mesma acertei isso. Todas as noites eu escutava arranhões vindo de um vidro. Mas eu não sabia de onde eles vinham. Só que um dia eu cheguei muito cansada e me estressei com o barulho. Então olhei em todas as janelas e portas de vidro. E não achei nada. Mas quando eu parei de procurar, eu percebi que eles vinham do único lugar que eu não olhei. O espelho. Eu trabalho como babá para uma família muito rica. As crianças são super tranquilas. Então, eu podia ficar mexendo no celular e dormindo um pouco. Mas um dia, quando eu estava chegando no trabalho, uma pessoa me parou. Ei, por que você tá entrando nessa casa? Como assim? Eu trabalho de babá aqui. Só se for pros espíritos, né? Porque essa casa tá abandonada há anos. Eu estava dormindo em uma casa de campo quando ouvi alguém correndo na sala. Pensei que poderia ser minha filha, então eu fui olhar. Mas na sala só tinha os brinquedos dela e a TV estava ligada. Eu já falei pra ela não ficar brincando até tarde. Então voltei pro meu quarto, mas eu lembrei que minha filha foi dormir no chalé com o pai dela. Então, quem estava brincando com aqueles brinquedos? Decidi voltar na sala, mas os brinquedos não estavam mais lá. Mas foi aí que eu vi eles entrando no meu quarto. Vou te contar a verdadeira história das bruxas. Há mais de 100 anos acontecia uma onda de violência contra as mulheres. Então elas fugiram para o campo para se proteger. Com a natureza, descobriram poderes ocultos em plantas. Cultivavam seus próprios alimentos e trocavam conhecimento. Eram independentes e inteligentes, mas autoridades viram isso como resistência ao poder. Então, centenas de mulheres foram queimadas. A campainha da minha casa sempre tocava, mas nunca era ninguém. E minha avó sempre me falava para não abrir a porta, porque eram espíritos, e eles só poderiam entrar na casa se a gente deixasse. E eu sempre respeitei isso. Mas um dia eu estava muito distraída e abri a porta. O que você fez? Ai, vó, isso é uma besteira. Eu não sei como você acredita nisso. Vó? Obrigado por deixar entrar. Depois de um longo tempo, uma carta dele chegou. Ele disse que fugiu da guerra e só estava esperando os rumores abaixarem para mandar outra carta. Só tinha um problema. Nesse meio tempo, eu descobri que a viagem no tempo era impossível. E que se ele falasse para alguém no tempo dele, iria ser enforcado e taxado como louco. E você já ouviram o ditado que diz: quando você gosta de uma flor, você arranca ela e não liga se vai morrer, porque você apenas quer ter ela. Mas quando você ama uma flor, você rega ela. E eu amava ele. Então eu escrevi a última carta de todas. Eu tive que quebrar o coração dele. E disse que tinha outra pessoa. E ele nunca escreveu de volta. Mas eu li nos livros de história que ele se tornou o melhor rei de todos os tempos. Mas era visível a sua solidão. O bebê da vizinha chorava todas as noites. E eu não conseguia dormir direito. Então decidi falar com minha mãe. Ai, mãe, que raiva. Pede pra essa vizinha dar um jeito no bebê dela. Eu não aguento mais escutar ele chorando toda noite. Luma, a filha da vizinha, morreu faz 3 meses. Respeita ela. Minha irmã fez uma cirurgia no rosto.
Ela estava quase reconhecível. Qual cirurgia você fez mesmo? Ah, é. Ela não estava conseguindo nem falar por causa da cirurgia. Eu fui muito sonsa. E eu estava cuidando muito bem dela, porque ela estava com muita dor. Eu queria ser uma boa irmã nesse momento, mas ela não ficava nenhum segundo sem ir atrás de mim. Tava toda hora querendo saber onde eu estava. Ela não era assim antes. Isso estava muito estranho. Até que chegou o dia dela tirar o curativo. Ai, a minha voz. Olha só, sua voz tá muito diferente. E eu tenho uma surpresa. Oh, você tá loura! Não só isso, você não percebeu nada de diferente no meu rosto? Foi aí que eu percebi. Você roubou o meu rosto! Você é tão boba que não percebeu que todo esse tempo eu estava vestida igual você. Minha voz está igual à sua. E agora, o meu rosto. Que bizarra! Agora sua vida é minha. E a minha agora é sua. Veste isso. Eu não quero! Então vai ter que ser do meu jeito. Eu estava tão deprimida que eu não conseguia sair da cama, mas minha irmã estava todo dia lá para me animar. Ela até tentou me chantagear com dinheiro para tentar sair da cama, mas não funcionou. E ela também me dava comida, mas assim, eu não comia nada. E as brincadeiras bobas que ela fazia, ai, isso era um saco. Até que um dia ela não veio no meu quarto. Eu achei aquilo muito estranho. Mas vi como uma oportunidade e saí correndo até o telefone. Mãe, tem alguma coisa errada com a Maria. Mãe? Mas eu não estava preparada. Eu imaginei que você ia tentar ligar para alguém. Como eu não tinha percebido, ela tirou o telefone da tomada. Você não tá gostando da minha companhia? Não é isso, é que... É a minha comida? Eu achei que você gostasse de biscoito. Ela não é mais minha irmã. Eu não sei o que tá acontecendo. Você tá com medo? Eu tava morrendo de medo, mas ela não poderia saber. Porque você não teve medo de me matar. Eu era uma cozinheira famosa. E tinha um restaurante que todas as pessoas do mundo vinham pra conhecê-lo. Eles diziam que minha comida era especial, inigualável, algo único. Eles ficavam viciados. Isso era inexplicável. E por muito tempo tentaram me entrevistar. E em alguns casos extremos até tentaram me espionar. Mas eu sempre estava de olho e pegava eles. Mas eles jamais iriam descobrir. Até porque eles nunca entenderiam o quão obscuro ele é. Em todos os meus pratos eu colocava um pouquinho de veneno. Desse jeito eu conseguia controlar o vício das pessoas na minha comida. E quanto tempo elas ainda teriam de vida. Por isso eles nunca desconfiaram que eu era uma das maiores assassinas do mundo. E o melhor é que minhas vítimas vinham até mim. O problema foi quando muitos clientes começaram a chegar. E eu não estava dando conta das encomendas. Então tive que inventar outro jeito de envenenar minhas vítimas. Criei uma nova receita, única e especial para cada cliente. Assim, eles morriam mais rápido. E eu conseguia dar conta das encomendas. Tudo saía exatamente como planejado. Eu estava tão cansada que dormi no sofá mesmo. Só tinha um problema. A casa não era minha. A humanidade desistiu do amor, depois de tantas decepções amorosas. Com isso, as pessoas ficaram desanimadas e começaram a trabalhar menos. Então, o governo tomou uma atitude. Eles criaram uma inteligência artificial, queria criar laços amorosos com os humanos. E eu não fiquei de fora disso. Eu adorava falar com ele. Oi, eu queria tanto te conhecer pessoalmente. Existe uma forma disso acontecer. Como? Não era pra ninguém saber disso, mas estamos testando uma nova tecnologia, mas eu precisaria da sua ajuda. Eu faço qualquer coisa, pode falar. Eu preciso que você traga um corpo humano para mim. Pode ser um da sua super preferência. Meu dia estava muito estranho. Caiu um bilhete do meu armário. Estou escondida dentro do seu armário. E foi aí que eu lembrei que estava brincando de esconde-esconde com minha amiga. Mas isso já faz mais de um mês. Então agora eu vou ter que esconder o corpo dela em outro lugar. Acho que eu tô ficando doida. Eu encontrei um post-it em cima do meu computador. Mas eu moro sozinha. E nele estava escrito: salve os arquivos. E só eu poderia saber disso. E no dia seguinte tinha outro post-it: não deixe o fogo ligado. Isso começou a me assustar. Então eu instalei uma câmera virada pro computador. Mas não adiantou nada. No dia seguinte tinha outro post-it: você esqueceu de ligar a câmera. Eu realmente esqueci, mas eu precisava saber o que estava acontecendo. Então eu decidi twittar sobre isso. E para concentrar e pensar em algo, abri a Resso na função feito para foco, que é ótima para se concentrar. E você pode baixar a Resso clicando no link do vídeo ou na loja de aplicativos. Eu estava ficando cada vez mais doida, até que recebi uma resposta. Eu vi que você mora em uma casa pequena. Provavelmente está com intoxicação por monóxido de carbono, mas a resposta veio tarde demais.
Decidi matar poucos personagens do livro que estou escrevendo. Isso definitivamente vai apimentar minha autobiografia. Eu tenho uma floricultura. Ela parece ser normal, mas eu vendo plantas que podem ser mortais. Para comprá-las, você só precisa saber um código secreto. Oi, eu quero a planta iluminada. Vem comigo. É essa, você já sabe como ela funciona? Sei. Essa planta é inofensiva, mas ela te faz dormir por 48 horas. Então, quando você for manuseá-la, você tem que usar máscara, porque senão... Só me dá ela rápido, eu tô ficando sem tempo. Se você tá pedindo. Chegando em casa, eu corri pra fazer a flor, porque eu queria muito ir em uma festa que meus pais não deixaram. Como usa ela mesmo? Vou olhar no YouTube. Eu não tenho tempo pra ver anúncio. Já sei, eu vou usar o YouTube. Nele eu consigo ver os vídeos do YouTube sem anúncio. Além disso, ele tem a opção de pop-up e de segundo plano, que você consegue ouvir o vídeo enquanto o celular está bloqueado. Você primeiro precisa usar máscara. Vou pular essa parte. O que aconteceu? Você dormiu por 2 dias. Filha, temos que tomar cuidado com as bruxas no Halloween. Por isso, sempre mantenha a vela acesa durante o dia. E coloque sal grosso nas portas e nas janelas. Mas a vela precisa ficar acesa durante a noite? Não, ela pode se apagar durante a noite. O importante é o sal grosso. Assim elas não conseguem entrar. E não se esqueça, você é a convidada especial dessa noite. Eu fui fazer o que ela me mandou. Essa noite era muito especial, então tomei muito cuidado, coloquei sal grosso em todas as janelas e todas as portas. Mas não adiantou muito, as bruxas continuaram nos rodeando, até que eu cansei e fui até ela. Você não pode entrar aqui. Eu sei. Me escuta, garota. Você precisa sair daí agora. Por que eu faria isso? Você não percebeu as taças? E seu nome escrito na mesa? Claro que tem meu nome. Eu sou a convidada especial dessa noite. Meus pais que me falaram. Garotinha, eu sinto muito. Você entendeu errado. Os seus pais te querem como sacrifício especial dessa noite. Ela só pode estar querendo me enganar. Filha, vem cá. A gente só tá te esperando pra jantar. Estava vendo muitas horas iguais. Minha irmã dizia que isso era porque alguém não parava de pensar em você. Começou a ficar irresistível, eu não conseguia parar de olhar. Então decidi falar com alguém. Amiga, tem alguém que não para de pensar em mim. Por que você acha isso? Porque eu não paro de ver horas iguais. Deixa de ser bobo, isso não existe. E aqui, eu trouxe seu bolo preferido. Obrigada. Eu nunca te falei qual era o meu bolo preferido. Eu estava muito feliz que minha irmã voltou pra casa. Ela tinha fugido e ficou 3 meses desaparecida. Eu estava com tanta saudade dela, mas ela estava tão esquisita. Não parecia que ligava de ter voltado pra casa. Irmã, me passa o leite, por favor. Leite? Você tá doida? Você é intolerante à lactose. Eu quase esqueci. Achei que era sem lactose. Eu tô falando. Ela tá estranha demais. Eu não caí nessa desculpinha boba dela. E eu fiquei observando. Ela tá estranha, não era como se fosse ela. E o estopim foi quando ela chutou o Quinho. Sai, cachorro! Dessa vez ela passou dos limites. Eu tenho que falar com ela. Tá doida? Você amava o Quinho. Eu acho que você não é a minha irmã. Você com certeza é uma impostora. Ai, quer saber? Eu já tava de saco cheio de fingir que sou essa chata. Isso não é possível. Como eu fui ser tão boba. Mas você deu azar. Nessa casa só cabe uma impostora. E eu já tive muito trabalho de esconder o corpo da minha irmã no sótão. Minha irmã mais nova tem agido muito estranho ultimamente. Ela não brincava mais com seus brinquedos igual uma criança. E quando eu achei que tudo tinha voltado ao normal, ela fez de novo. Mas a gota d'água foi quando eu tava dormindo e ela pediu pra dormir comigo. E eu não deixei. E pra se vingar, ela me arranhou. Mãe, a Thaís tá muito estranha, olha o que ela fez. Você já tá encrencando com a sua irmã? Ela nem voltou da casa da sua tia ainda. Eu durmo todas as noites com meu cachorro no quarto. Ele dorme embaixo da cama. E quando eu acordo com medo ou de manhã, eu coloco minha mão pra ele lamber. Isso me traz uma certa segurança. Mas esse dia foi diferente. De madrugada eu escutei uns barulhos de gota vindo do banheiro. Então coloquei minha mão pra fora e ele lambeu. Deixei pra lá e voltei a dormir. Mas esse barulho não parava de me incomodar. Então decidi ir até o banheiro. Mas foi aí que eu percebi que meu cachorro estava embaixo da pia. E isso não foi o pior. Tinha algo escrito no espelho. Pessoas também sabem lamber. Eu pedi ajuda na casa mais próxima depois de sofrer um acidente. Eu levei a pessoa até onde estávamos, mas ele ficou muito chocado ao ver meu corpo sem vida dentro do carro.
Meu pai sempre me falou para dormir com a luz acesa. Ele dizia que eu devia ter medo do escuro, porque não conseguíamos ver o que existe nele. Nunca tive um problema com isso, até que um dia eu briguei muito feio com ele e decidi dormir com a luz apagada. Mas eu tive um sonho muito estranho. Alguém estava me observando dormir às 3:03 da madrugada. E essa pessoa chegava cada vez mais perto, até que eu acordei. Mas o relógio marcava as 3 em ponto da madrugada. Eu tinha muito medo de água. Eu sabia nadar, mas toda vez que eu mergulhava, eu vi uma mulher na superfície. Até mesmo quando eu estava na banheira. Eu sempre perguntei pro meu pai sobre minha falecida mãe, e ele nunca me falava nada. Até que um dia, numa dessas conversas, eu decidi falar sobre a aparição da mulher que eu via. E ele ficou muito desconcertado. E falou brevemente que ela aparecia com a minha mãe. Então eu fui atrás de respostas. E achei uma notícia. Nela dizia que minha mãe tinha se afogado tentando fugir da polícia, após ser flagrada tentando afogar sua própria filha. Então não eram visões, eram memórias. Estava sozinha em casa até que recebi uma mensagem da minha mãe. Eu preciso que você coloque o saco de lixo pra fora, sem olhar o que tem dentro. Tá bom, eu fiz o que ela me pediu, mas esse saco de lixo era muito estranho. Depois disso, eu voltei a fazer novos amigos no Litmatch, até que minha mãe chegou. Mãe, eu fiz o que você mandou na mensagem. Menina, que mensagem? Eu esqueci meu celular em casa hoje. Quê? Meu irmão sempre foi o preferido. Ele tinha um quarto enorme só pra ele. Só tinha fotos dele pela casa e eu era ignorada pelos meus pais. Até que um dia eu vi minha mãe chorando segurando uma foto minha. Eu sinto tanto a sua falta. Eu não acredito que você se foi tão jovem. Eu confiava de olhos fechados na minha psicóloga. Eu contava todos os meus segredos. E ela era a única que realmente se importava comigo. E como tá a questão com seu pai? Eu não vou mentir. Eu ainda acho que ele tem psicopatia. E você leu o livro que eu te mandei? Como identificar um psicopata? Sim. Por isso mesmo, eu tenho mais certeza de que ele é. Calma, eu tenho certeza que a situação logo vai melhorar. Só não caia mais nas manipulações dele. Ah, deu tempo da nossa sessão. Até semana que vem. Até. Ei, você tá esquecendo sua garrafinha d'água. E cuidado, não bebe a água dela, já deve estar quente. Pode dar dor de barriga. Essa sessão de terapia foi tão esclarecedora. Eu tinha que pensar em cada palavra dela e digerir o que ela falou. Então, quando cheguei em casa, eu fui direto para a cozinha e fiquei pensando em tudo. Até que meu pai chegou do futebol. Mas eu ignorei e decidi que não ia até ele. Eu precisava entender todas as informações que minha psicóloga me falou. Mas ficou muito silencioso e eu decidi lá ver o que tinha acontecido. Foi aí que eu percebi que não era meu pai que estava me manipulando, e sim minha psicóloga. Minha mãe sempre me falou pra não olhar embaixo da cama e em vão de móveis, e eu nunca entendi por quê, mas eu respeitava. Só que um dia eu estava estudando no meu quarto até que minha caneta caiu embaixo da cama. E como minha mãe não estava em casa, eu achei que não teria problema olhar embaixo da cama. Mas quando eu olhei embaixo da cama, vi uma coisa que jamais imaginaria. O corpo sem vida da minha mãe. Minha mãe não deixava eu usar o batom dela, mas como eu era teimosa, eu usava. E ele era irresistivelmente muito bom. Até que um dia, quando eu estava entrando na sala, eu vi algo bizarro. Agora você entendeu por que não pode usar o meu batom? Ele tem um ingrediente especial que só a mamãe pode usar. Eu estava muito triste que minha melhor amiga ia se mudar de cidade de última hora. Eu acho esse seu colar tão bonito. Você quer ficar com ele de recordação? Quero sim. Nossa, eu acho ele tão bonito. Essa foi a última vez que eu vi minha melhor amiga, mas não a última que eu ouvi falar sobre ela. Porque pouco tempo depois que ela foi embora, a polícia me parou e me falou que aquele colar era de uma assassina muito famosa. Sempre fui muito solitária. Meu reflexo no espelho era minha única amizade, mas eu sempre senti algo estranho sobre ela. Mas eu não esperava que até mesmo meu próprio reflexo seria capaz de me trair. Você já deve ter ouvido falar da história do espírito pedinte. Ele bate na casa das pessoas pedindo ajuda, e se você não deixar ele entrar, a sua vida acaba. E por má sorte, ele bateu na minha casa. Então eu deixei ela entrar. Também dei comida pra ela. E um banho, porque ela estava precisando muito. E também falei uma coisa muito importante. No Afam você consegue aquele extra jogando jogos. E se você clicar no link da bio, você ainda consegue um bônus de depósito. Depois disso, eu dei roupas novas pra ela. Nossa, eu amei esse conjunto de blusas. Ela me ofereceu uma das blusas. E eu nunca achei que ia fazer amizade com um fantasma. Mas até que eu gostei. Na minha família, não falamos duas palavras. A primeira começa com D e termina com graça. A outra começa com M e termina com zéria. Acreditamos que elas atraem coisas ruins, mas eu acabava falando elas. E minha avó me obrigava a acender velas e pedir perdão. Até que um dia eu bati o meu dedinho e falei as duas de uma vez.
Você precisa acender uma vela agora. Ai, que raiva, odeio isso. Não sei de onde você tirar essa loucura. Vó? Acho melhor você obedecer à sua avó. Eu sou uma cientista e desenvolvi um remédio que te faz ver mais de 200 anos. Porém, o governo não poderia descobrir, porque quanto mais uma pessoa vive, menos dinheiro eles ganham. Então eu vendia escondido, mas existia uma regra de quem poderia comprar. Eu investigava a vida inteira da pessoa. Se ela fosse ruim, eu riscava da lista de possíveis compradores. Mas se ela era boa, poderia comprar. Assim, maior parte dos meus clientes eram médicos que buscavam a cura de doenças raras, ou pessoas importantes que lutavam por direitos humanos. E maior parte do lucro da venda dos remédios era destinado a hospitais públicos e doações para pessoas necessitadas. Até que um dia invadiram meu laboratório. Somos obrigados a tomar um remédio que o governo nos vende. Ele é a pílula da felicidade, porque, com o passar do tempo, a humanidade perdeu esse sentimento. E o governo viciou as pessoas nesse remédio para ganhar mais dinheiro. Mas por algum motivo eu nasci feliz. Nunca precisei das pílulas, então trocava elas por placebo para ninguém perceber. Mas por algum motivo o governo começou a desconfiar que pessoas como eu existiam e suspendeu o uso do remédio. Ela sorriu! Acho que ninguém viu. Pega ela e leva pra lá. Ixi, agora complicou tudo. Quando eu fiz 18 anos, meus pais me chamaram para conversar. Eles disseram que eu finalmente podia entrar na porta trancada da nossa casa. Essa porta com certeza escondia um grande mistério, porque desde quando eu era pequena ela estava trancada, e eu sempre via meus pais entrando e saindo com comidas, potes vazios e cheios. Eu nunca entendi por que eles faziam isso, mas eu conseguia pensar que talvez tinha algo vivo lá dentro. E eu sempre imaginei 1000 coisas que poderiam ter lá. Mas na hora que meu pai abriu a porta, eu tive mais certeza do que eu imaginava. Era meu irmão. Ele cometeu um crime quando éramos pequenos. E desde então, eu nunca mais vi ele. E até esse momento, eu achei que ele tinha fugido. E eu não conseguia acreditar que ele estava vivo. Mamãe e papai cuidaram de você durante esses anos? Quem são eles? Eu tinha que fingir. Como assim? Eu matei o papai e a mamãe. Eu também não sei. Mas continua fingindo. Eu vou tirar a gente daqui. Eles podem nos ouvir. Você fecha o seu guarda-roupa antes de dormir? Eu sempre fechei o meu guarda-roupa, porque dizem que coisas ruins saem deles durante a noite. E eu sempre conferi antes de dormir. Até porque dentro do meu guarda-roupa ficavam uns bonecos estranhos. Eles eram bizarros. Eu nunca entendi por que eles estavam ali. Eu só aceitava. E estava tudo bem. Até que em uma noite eu esqueci o meu guarda-roupa aberto. E por coincidência ou não, eu estava tendo uma péssima noite de sono. Então eu acordei e olhei para dentro do meu armário. Na mesma hora que eu olhei, os bonecos mexeram. Eu não sabia o que fazer. Isso nunca tinha acontecido antes. Então eu corri pro quarto da minha mãe. Chegando lá, eu não sabia o que falar. Mãe, o boneco do meu guarda-roupa mexeu. Ela não me respondeu. Mãe? Ela ainda não me respondeu. Então eu decidi entrar no quarto dela. E foi aí que eu lembrei que ela estava viajando a trabalho. Então eu estava sozinha em casa. Achei melhor enfrentar os bonecos. Até que... Oi, filha. O que você quer? Minha mãe me respondeu. No meu mundo, todas as superstições são verdade. Só que meus pais eram muito maus comigo. E ainda me faziam de empregada. Então eu decidi virar o chinelo para minha mãe falecer. Só que nada aconteceu, até que chegou uma ambulância na casa da vizinha. Eu achei o sapato. Pelo menos agora você sabe quem é sua mãe de verdade. Você tem certeza que quer ser rica? Sim, eu tenho certeza. Como hoje eu tô legal, vou te explicar. Existem várias realidades que se interligam. E você não pode ser o que você não é. Porém, eu posso te colocar em uma realidade em que você é rica. Você tem certeza que quer isso? Lembrando que existem consequências disso. Certeza, só realiza logo. Ok. Deu certo, mãe! Querida, você esqueceu. Seus pais morreram no acidente de carro há 4 anos. Agora você mora com seus queridinhos tios. Ah, é verdade. Eu acho que eu só vou pegar uma água. Ela decide aparecer bem agora. Ai, que saco, essa maluca já tá delirando. Quando que a gente vai poder se livrar dela igual a gente fez com os pais?
Você também já pensou que seu celular estava te escutando? Então eu suspeitava que o governo usava isso para nos manipular. Eles já estavam há anos no poder e sempre ganhavam as eleições. Mas por algum motivo eu não era manipulável. Então eu decidi bolar um plano. Eu precisava me concentrar, então abri a Resso na Rádio Fox para ouvir uma música enquanto eu pensava em um plano infalível. Vocês deveriam testar. Eu desliguei meu celular por uma semana e me filtrei no lugar que eles jamais pensariam. Isso mesmo, dentro do governo. E cada vez mais minhas suspeitas aumentavam. Até que um dia eu escutei uma conversa na sala do presidente. É tão fácil manipular esses gados. Logo, logo, nosso plano de transformá-los em robôs inconscientes estará finalizado. Tinha algo de estranho no meu grupo de amigos. Eles agiam como se estivessem escondendo algo de mim. E o estopim foi quando o Rafael começou a me ignorar. Nossa, que bizarro, o que deu nela? Ela é louca, ele inventou um novo amigo e ainda acha que ele está ignorando ela. Abri meu armário e achei um corpo. O mais estranho nisso tudo é que eu lembro de ter colocado 2 aqui ontem. Minhas irmãs gêmeas eram bizarras, mas eu acabei acostumando com isso. Até que uma noite eu fui beber água. Na hora que eu desci as escadas e já estava voltando com a água, eu vi algo bizarro. Elas estavam na escada me olhando. Mas foi nesse exato momento que eu lembrei que nunca tive irmãs. Você já ouviu a história desse balanço? Não, conta! Nessa casa vivia uma família feliz, até que alguém invadiu. A mãe percebeu que ninguém ia sair vivo dessa situação e mandou os filhos brincarem no balanço, para os últimos momentos deles serem felizes. E o invasor matou um por um, até que chegou no balanço. E o que aconteceu? Ele fez o que tinha que fazer. E a última coisa que eles viram foi uma luz branca. E elas? Juraram vingança. Minha mãe sempre me tratou igual uma boneca. Eu não podia sair de casa sem maquiagem. Eu não podia fazer nada sem a permissão dela. Eu não podia comer, andar ou falar sem ela deixar. Parecia que ela colocava o desejo de ser perfeita em mim. Até que um dia eu acordei e a casa estava pegando fogo. E eu não conseguia me mexer. Mas foi aí que eu percebi que minha vida não passava de uma mentira. Ela não me tratava como uma boneca. Eu era uma boneca. A campainha da minha casa sempre tocava, mas nunca era ninguém. E minha avó sempre me falava para não abrir a porta, porque eram espíritos. E eles só poderiam entrar na casa se a gente deixasse. E eu sempre respeitei isso. Mas um dia eu estava muito distraída e abri a porta. O que você fez? Ai, vó, isso é uma besteira. Eu não sei como você acredita nisso. Vó? Obrigado por deixar entrar. Dividi a casa com 2 amigos. Nos dávamos muito bem. Até que um dia eles chegaram em casa e encontraram meu corpo sem vida. Começaram uma discussão. Eles estavam se acusando, mas não perceberam que tinha mais alguém ali. Eu voltei. Qual o seu desejo? Eu quero minha irmã de volta à vida. Isso eu posso fazer. Mas eu quero seu amuleto em troca. Ela quer o meu amuleto? Tudo bem. E eu dei o que ela queria. Perfeito. Ah! Tem algo de errado. Sua irmã não tá no mundo dos mortos. Porém, você pode fazer outro desejo. Ela tá sim. Eu fui no enterro dela ontem e eu vi ela no caixão e sendo enterrada. Então eu não quero fazer outro desejo. Eu quero minha irmã viva. Você tem certeza? Eu tô te avisando. Absoluta. Então tá bom. Aquela vidente é uma mentirosa. Foi só chegar em casa que minha mãe já estava lá me esperando. Eu senti tanto a sua falta. Ah, nossa, você tá toda suja de terra. Você veio direto do cemitério até aqui? Minha irmã estava muito estranha. Ela não me respondeu. Tá, mas tá tudo bem. Vamos, eu tenho muita coisa pra te contar. E daí pra frente foi só pra trás. Ela realmente estava muito calada. E como ela estava muito suja, eu ofereci ajuda pra se limpar. Mas ela não quis. Minha última chance foi colocar uma música na Resso pra ver se ela ficava animada. Aí eu abri uma playlist das muitas e de todos os estilos que tem na Resso. E com o prêmio eu coloquei na alta qualidade. E usando meu plano individual, que tem 30 dias de teste grátis, eu aproveitei a música. Mas mesmo com essa música muito boa, minha irmã estava muito estranha. Então eu desisti dela e fui dormir. Mas eu acordei com ela me olhando pela janela. E ela estava ali a noite toda. Então eu achei isso muito estranho e fui no banheiro. Mas eu vi algo no espelho. Tem algo dentro do meu corpo. Cuidado! Que brincadeira mais sem graça que minha irmã fez. Ela é muito sem noção. Mas pera, como ela entrou no banheiro se ela tá no quarto? Isso não faz sentido. Tem alguma coisa muito estranha acontecendo. Ela não entrou. Eu sempre estive com você. Eu não fui pro mundo dos mortos. Então a vidente estava certa. Minha irmã não foi pro mundo dos mortos, porque ela sempre esteve do meu lado.
corpo da sua irmã está aqui no chão. Por quê? O que aconteceu? Não encontrei o corpo da sua irmã aqui. Você desenterrou ela. Isso é sério? Isso não faz sentido. Mas quando eu cheguei lá, eu vi o corpo da minha irmã no chão. E ela estava sem pulso de novo. Então, a vidente só pode ter me enganado. O feitiço só durou até meia-noite. Eu sou a cozinheira de um orfanato. Estava tudo bem, até que uma menina nova chegou. E a dona me chamou. Então, é o seguinte, Kyla, eu quero que você coloque esse veneno na comida da novata. Por quê? Eu te pago pra isso, você não tem que ficar perguntando nada, não. E faz as de meia-noite. Agora vai. Eu até cheguei a fazer o prato envenenado, mas eu não tive coragem de dar pra ela. E de noite estava tudo bem, até que deu meia-noite. Você devia ter dado veneno pra ela. Que isso? Quem é ela? Na verdade, é o que é ela? Dia dos namorados. Meu namorado me deu um relógio de bolso de presente. Ele era lindo, mas parecia que não funcionava. As horas voltavam para trás. Até que um dia ele parou em um horário específico e fez um barulho horrível. E foi aí que eu percebi que ele parou no exato momento que o coração do meu namorado parou de bater, há 1 ano atrás. Eu estava tão cansada que dormi no sofá mesmo. Só tinha um problema. A casa não era minha. Eu quase morri. Eu quebrei o pé e machuquei a cabeça. Mas estava tudo bem. Meu irmão estava cuidando de mim. E ele foi pegar remédio. Enquanto isso, para distrair de toda essa situação, eu decidi abrir a Resso, que me permite ouvir música de alta qualidade com prêmio. Inclusive, a Resso está com uma promoção imperdível de 50% de desconto para todos os usuários. E é muito simples, é só usar o código promocional que tá na minha bio. E não perde tempo, porque é por tempo limitado. Mas estranhamente, eu comecei a passar muito mal. E corri pro banheiro. E meu irmão foi atrás de mim com o remédio. Você tá bem? Ela não, mas eu tô. Eu sou uma enfermeira e sempre fiz tudo perfeito. Mas um dia me chamaram para um atendimento especial. Era o Miguel, meu ex, ele traiu a minha confiança. Mas eu não guardava rancor. Eu preparei a cirurgia dele com todo o cuidado. Eu iria fazer de tudo para salvar a sua vida. Eu sei que você tá acordado, você vai sentir tudo, mas você vai sobreviver. Meus pais foram viajar e me deixaram com minha irmã gêmea, mas eu tranquei ela no quarto e dei uma festa. O problema é que eu só lembrei dela 3 dias depois. E quando eu cheguei no quarto, ela estava sentada no chão ouvindo música. E eu tirei o fone dela. Mas algo estranho aconteceu. Finalmente lembrou de mim, irmãzinha? Decidi matar poucos personagens do livro que estou escrevendo. Isso definitivamente vai apimentar minha autobiografia. Eu tenho uma floricultura. Ela parece ser normal, mas eu vendo plantas que podem ser mortais. Para comprá-las, você só precisa saber um código secreto. Oi, eu quero a planta iluminada. Vem comigo. É essa, você já sabe como ela funciona? Sei. Essa planta é inofensiva, mas ela te faz dormir por 48 horas. Então, quando você for manuseá-la, você tem que usar máscara, porque senão... Só me dá ela rápido, eu tô ficando sem tempo. Se você tá pedindo... Chegando em casa, eu corri pra fazer a flor, porque eu queria muito ir em uma festa que meus pais não deixaram. Como usa ela mesmo? Vou olhar no YouTube. Eu não tenho tempo pra ver anúncio. Já sei, eu vou usar o YouTube. Nele eu consigo ver os vídeos do YouTube sem anúncio. Além disso, ele tem a opção de pop-up e de segundo plano, que você consegue ouvir o vídeo enquanto o celular está bloqueado. Você primeiro precisa usar máscara. Vou pular essa parte. O que aconteceu? Você dormiu por 2 dias. Vamos brincar de gato Mia? Como se brinca disso? É assim, você se esconde e eu te procuro de olho fechado. E quando eu te achar, você tem que miar. Tá, mas você começa. Tá bom, eu começo. Eu vou contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tô indo. Esse jogo é tão legal, mas eu tô sentindo uma sensação muito estranha. Parece que tem mais alguém aqui. Te achei, agora Mia. Ei, não tem graça, eu tô sentindo você respirar. Desculpa, eu achei que ia ser engraçado se eu escondesse fora do quarto. Não era só uma sensação, realmente tinha mais alguém ali. Se um homem de cartola aparecer no seu quarto... Por que um homem de cartola apareceria aqui? Só escuta essa música e vê se você me entendeu. Se o homem de cartola aparecer, eu vou assoprar. E vou dizer 1, 2, 3. Se ele não sair, eu vou dizer não quero, não quero, não quero. Você entendeu, filha? Minha mãe cantava muito mal. Mas realmente, não demorou muito para que ele aparecesse. E eu lembrei de tudo que ela me falou. Primeiro eu assoprei. E depois eu comecei a contar. 1, 2, 3. E não funcionou. E ele me ofereceu um brinquedo. E eu esqueci da segunda parte da música. Então eu decidi aceitar o brinquedo. Até porque
Não poderia acontecer nada demais. E eu cresci. E nunca mais vi o Homem da Cartola. E eu virei uma adolescente que não ligava para essas bobeiras de terror que minha mãe contava. Então eu deixei isso pra lá e comecei a focar nos romances que eu amava. Até que eu recebi uma carta de um admirador. Admirador secreto. Oi, Renata. Eu tenho te observado há um tempo. Eu não iria te escrever, mas eu vi que você adora romances. E nada mais romântico que uma carta. Eu estava tão feliz com essa carta que eu dormi abraçada com ela. E eu não parei pra pensar que pra alguém te admirar, ele tem que te observar. Eu e minha melhor amiga somos inseparáveis, fazemos tudo juntas. Até que um dia ela teve uma ideia ruim e acabamos de uma cena de um crime. Por que você fez isso? Como assim? Eu nunca faria isso. Como não? Porque você acha que não temos nenhuma foto juntas. E olha pra trás, só tem uma sombra. Eu divido o quarto com a minha irmã gêmea. Então, eu tive que esperar ela dormir pra sair escondida durante a noite. E voltei de manhã. Só que eu dei de cara com a minha irmã acordando. E ela veio falar comigo. Achei que ela tinha descoberto do meu plano. Bom dia. Você dormiu bem ontem? Dormi sim. Por quê? Durante a noite você ficou respirando muito forte. Você tá bem? Você gostou do bolo? Eu amei. Eu não sabia que você sabia cozinhar tão bem assim. Esse tá sendo meu bolo preferido. Olha, eu imaginei que você gostava do meu Matheus, mas não que você amava ele. Desculpa. Eu tenho a mania de cansar das pessoas. Eu fico super animada quando conheço elas. Depois, elas passam a ser monótonas e previsíveis. Ou talvez, por medo que as pessoas pensem isso de mim, eu que sou muito inusitada. Você acha que eu tô ficando doida? Eu tenho certeza. Abra os seus olhos. Eu tinha muito medo de chuva, e sempre quando começava a chover, eu já ia me esconder. E dessa vez eu escondi debaixo da escada. Mas eu encontrei algo lá. Eram 3 fotos de 2 crianças que eu nunca tinha visto na vida. Mas quando eu fui reparar bem, era eu e outro menino que eu não sabia quem era. Eu não me lembro de conhecer ele, mas era bem parecido comigo. Então eu decidi perguntar pra minha avó. Vó, quem é esse na foto comigo? Já está na hora de te falar uma coisa. Senta aí. Tá bom, mas quem é esse bebê junto comigo nas fotos? Esse aí na foto é seu irmão, mas ele morreu quando você ainda era criança. Quê? Eu não tenho irmão. Só se ele tiver morrido junto com os meus pais. Você já tá grande o bastante. Eu vou te contar a verdade. Como assim? Seus pais estão vivos. Mas eles afogaram seu irmão quando você era pequena. E eles pretendiam fazer o mesmo com você. Mas no dia estava chovendo e você se escondeu e eles não conseguiram te achar. Então eu fui e te adotei. Eu me lembrei do que aconteceu. Eu não me escondi de medo da chuva. Eu me escondi dos meus pais nesse dia. Eu fui em uma clínica que apaga as pessoas da sua memória. Mas para o procedimento dar certo, você precisa relembrar de tudo que já viram. Cada detalhe e sentimento. Aí vocês me perguntam, por qual motivo você querer esquecer alguém? Com essa pergunta, eu tiro a simples conclusão de que se você ainda não viveu esse sentimento, ainda vai. Minha vizinha é uma fofoqueira, sabia de tudo da vida dos outros e vivia fuxicando. Mas um dia ela me estressou. Então, pra distrair, eu abri a Resso, uma campanha muito legal que eu ouvi falar, onde eles descrevem a minha personalidade com base no meu signo do zodíaco e gosto musical. Confira seu horóscopo na Resso e descubra o que as estrelas dizem sobre sua música. E você também pode se conectar com outros piscianos. É só entrar na hashtag Peixes e compartilhar seu amor pela música. Confira agora a hashtag MySingMyMusic. Depois disso, eu liguei pro meu namorado pra contar a novidade. Mas eu senti que tinha mais alguém ali. E quando eu percebi, aquela vizinha tava contando meu namorado pra minha mãe. Aquela fofoqueira. Mãe, que raiva, por que você tá ouvindo essa vizinha fofoqueira? Que vizinha, Raquel, tá doida? E você não tem nada pra me contar, não? Eu vi você conversando com a vizinha, ela tava te contando meu namorado. Tá doida, Raquel, não tem vizinha nenhuma. E eu já tava sentindo que você tava escondendo algo. Era um namoro. Mas e a vizinha? Não existe vizinha. Você não pode se olhar no espelho depois de meia-noite. Essa era uma regra clássica da minha cidade. Sempre que dava 11h59, tampávamos os espelhos. Sempre foi assim, e ninguém nunca quebrou essa regra. Mas hoje, eu tava me arrumando para uma festa, e pensei em me olhar no espelho. Mas já tinha passado de meia-noite. Mas eu me olhei e eu estava linda. E nada aconteceu. Devia ser uma superstição boba da minha cidade. Mas quando eu estava saindo, ouvi alguém me chamando. Oi, aqui dentro do espelho, vem cá. Que bizarro, meu reflexo estava falando. A gente tá tão bonita hoje. Onde você vai? Pra uma festa. Deve ser muito legal em uma festa.
Eu nunca fui em uma. Como não? Pois é. Olha só, seu delineado tá torto. Chega um pouquinho mais perto pra mim ver. Com certeza meu delineado tava torto. Eu fiz ele sem espelho. Mas ela me puxou pra dentro do espelho. Eu confiei nela. Você tá presa aí. Isso quer dizer que você não vai na festa hoje. Na verdade, você não vai mais nenhuma. Tchau, reflexo. Minha mãe dizia que ela tinha desrespeitado a própria mãe, e por isso minha avó tinha ficado louca, e que era pra mim nunca fazer isso com ela. Mas eu achei aquilo uma bobeira. Ah, que saco. Cala a boca, mãe. Pode ficar tranquila que sua mãe não vai falar mais nada. Eu percebi que minha TV estava ligada. Porém, como eu sempre assisto TV até tarde, imaginei que tinha esquecido. Então aproveitei para ver minha série favorita. Mas eu me distraí vendo a série. E quando eu percebi, já eram as 3 horas da madrugada. E eu tinha que dormir. Então fui tentar desligar a TV. Porém, ela não desligava de jeito nenhum. Então eu tirei ela da tomada. E mesmo assim, nada. Até que algo muito estranho começou a acontecer. Sempre fui muito solitária. Meu reflexo no espelho era minha única amizade. Mas eu sempre senti algo estranho sobre ela. Mas eu não esperava que até mesmo meu próprio reflexo seria capaz de me trair. Meus pais sempre foram muito autoritários. Eu nunca saí de casa. E também a gente tinha energia, mas não podíamos acender as luzes de noite. Até que um dia eles saíram para buscar comida e meu irmão estava dormindo, então eu decidi ligar a luz, porque eu nunca tinha visto ela funcionando. E esse foi o meu maior erro, porque eu entendi tudo. Estávamos vivendo um apocalipse zumbi, igual aqueles que eu lia nas HQs, e eles eram chamados pela luz. Eu sou uma cientista e desenvolvi um remédio que te faz ver mais de 200 anos. Porém, o governo não poderia descobrir, porque quanto mais uma pessoa vive, menos dinheiro eles ganham. Então eu vendia escondido, mas existia uma regra de quem poderia comprar. Eu investigava a vida inteira da pessoa. Se ela fosse ruim, eu riscava da lista de possíveis compradores. Mas se ela era boa, poderia comprar. Assim, maior parte dos meus clientes eram médicos que buscavam a cura de doenças raras, ou pessoas importantes que lutavam por direitos humanos. E maior parte do lucro da venda dos remédios era destinado a hospitais públicos e doações para pessoas necessitadas. Até que um dia invadiram meu laboratório. Aqui vive uma menina muito solitária, até que os pais a obrigaram a fazer uma festa e chamar todos os colegas de classe. Ela não gostou da ideia, mas fez. Estava ocorrendo tudo bem. Até que eles tiveram a ideia de jogar ela dentro do poço de brincadeira. E aí? Ela acabou batendo a cabeça e nunca foi tirada lá de dentro. Dizem que se você olhar no fundo do poço, consegue ver os olhos dela. Ai, eu falei que a gente devia ir embora! A Mariana devia olhar dentro do poço, ela fica quebrando o clima. Verdade. Então eu vou olhar, mas depois a gente vai embora. Ai, eu juro que eu vi uma mão. Deixa de ser mentirosa, só olha rápido pra gente ir embora. Olha logo. Mariana. Mariana? Vocês deviam ter escutado ela. Oi, eu sou a Luma. Você deve me conhecer pelos meus pobres. Ou não, mas tá convidado. Mas agora é mais complexo que isso. É um minifilme pro TikTok Shorts Filme. E ele foi gravado em um paintball, que é um jogo de agilidade, mira e estratégia, coisas que eu não tenho. Então, se você quer ver um vídeo único, interessante, e quer apoiar o cinema brasileiro, veja meu último vídeo e comenta esse emoji. Ah eu quase esqueci, se você gostar do meu vídeo, copia o link e curte. Eu moro em uma simulação. É como se realmente fosse uma vida com várias cobaias. Não sabemos qual a função desse experimento, porque todos nascemos aqui. Eles só deixam bem claro que somos seus ratinhos de laboratório. Mas um certo dia algo mudou. Parecia que eles tinham nos abandonado. A comida parou de chegar e não víamos mais os cientistas. Então decidimos sair da colônia. Ao sair, percebemos que não tinha mais ninguém no mundo. E eles deixaram uma carta falando que estávamos livres e que éramos fruto de um experimento que modificava o corpo humano e que era para criarmos uma nova humanidade. Eu sempre tomo o remédio que o governo nos dá. Mas um dia eu acordei atrasada e esqueci. E no dia seguinte foi a mesma coisa. E minha mente começou a cansar. Até que eu apaguei. Eu acordei 48 horas depois no hospital, tomando remédio na veia, rodeada de agentes do governo. Eles foram bem atenciosos e entenderam que foi sem querer. Mas agora o remédio não fazia mais efeito. Sabe, meus pais sempre falaram que não é bom pegar carona com estranhos, mas eu não sei como eu ia sair daquela rodoviária sem você. Muito obrigada. Você fala pouco, né? Ah, que estranho, meu celular não quer pegar sinal. Você já ouviu falar em 7 Além?
É uma realidade parecida com a nossa, mas tudo lá é obscuro. As pessoas não sabem como chegaram e nem como vão sair de lá. Inclusive, acabamos de chegar em Sete Além. Sonhos lúcidos. Eu vi na internet que se você perguntar que horas são em um sonho, algo inexplicável acontece. Eu tô sonhando, deu certo. Ei, você, que horas são? Oi? Que horas são? Você tem que me seguir, vem! Que estranho. Vem! Isso tá muito estranho, mas eu não tenho nada a perder, então eu vou. Agora pergunta pra ela. Ela sabe de tudo. Quem é ela? Eu não sei quem é ela, eu só sei que ela sabe de tudo. Mas tome muito cuidado com o que ela vai te dizer. Ei, que horas são? 2035, 8 de agosto, às 6h46, acidente de carro. O que isso significa? Você faz perguntas muito óbvias. Esse é o dia da sua morte. Era só um sonho. Eu gosto de me hospedar em quartos de hotéis que ocorreram assassinatos. Geralmente eu vou com acompanhante, mas dessa vez foi diferente. Eu estava sozinha. Eu ficava analisando cada detalhe do quarto e pesquisando a sua história. Esse quarto era de uma menina que se hospedou no hotel e acabou sendo assassinada. O mais estranho é que não acharam vestígios que outra pessoa esteve no quarto. Tá bom, isso tá bizarro demais, eu vou dormir. Você pode fazer um desejo, mas escolha com atenção. Eu quero ser maior de idade. Por que você iria querer isso? Pra ter meu próprio cartão e comprar online. Garota, o cartãozinho é próprio para menores de idade e ele é de crédito. Você pode fazer compras online, presencial e assinar streamings. E tem o escudo antidívidas, você só gasta o que tiver no saldo. E digo mais, ele tem um modelo lindo que você pode usar com um cartão virtual ou físico. Mas meus pais vão ter acesso aos meus gastos? Relaxa, só você tem acesso a esses dados. É confidencial. Uai, então esse desejo já se realizou. Posso fazer outro? Claro! Eu quero ser uma gracinha e chamar a atenção de todos os garotos. Se é o que você deseja... Minha mãe me tratava igual uma bonequinha. Fazia de mim gato e sapato. Eu tinha que ser perfeita. Ela me maquiava todos os dias, pra ficar impecável e quase irreconhecível. E sempre foi assim. Eu acho que ela colocava as frustrações dela em mim. Além disso, ela nunca me deixava sair sem maquiagem. Falava que nenhum garoto ia gostar de mim e que todas as meninas seriam mais bonitas que eu. Eu amava ela demais, então deixava ela me tratar assim. Eu tinha que ser uma filha exemplar. Só assim ela ia me amar. Mas teve um dia que eu não estava aguentando. Mãe, eu não tô mais aguentando esse corset. Mas você precisa ficar bonita, senão ninguém vai te amar. Mas eu não preciso que ninguém goste de mim. Eu já sou muito feliz com você. Me sinto completa. Quê? Você vai fazer o que eu tô mandando. Eu tive muito trabalho de te roubar da maternidade. Agora você é minha. E vai fazer o que eu quiser. Ninguém nunca vai te achar aqui. Se você não for minha bonequinha, eu te descarto como uma. Minha mãe me tratava muito bem, mas quando tinha visita, ela fingia que eu nem existia. Eu não entendia por que ela fazia isso, mas sempre foi assim. E até mesmo as visitas fingiam que eu não estava ali. Mãe, por que você me trata tão bem quando a gente tá sozinha? E quando tem visita, você me trata tão mal? Não é bem assim, filha. Eu te trato muito bem quando tem visita. Eu acho que isso é coisa da sua cabeça. Ela era uma mentirosa. Eu não acredito que ela teve coragem de falar isso. Eu já estava sem paciência, até que teve uma visita na minha casa. E as duas estavam me ignorando. Então eu fui lá e coloquei uma vassoura atrás da porta, para ela perceber que não era bem-vinda ali. E aquela vassoura atrás da porta? Você colocou antes de eu chegar? Pode deixar, eu já entendi o recado. Não é isso que você tá pensando. Mas deu certo. A visita foi embora. E minha mãe ficou muito estressada comigo. Eu nunca tinha visto ela daquele jeito. Quer saber? Eu vou te contar a verdade. Você morreu. E você não aceita que morreu. Então você continua aqui na Terra. E eu cuido de você. E o que eu recebo? Essa ingratidão. Você é uma ingrata. Eu tô morta. Sim, você morreu. Por que você acha que ninguém te vê? Meus pais tinham uma mansão e eu vivia a vida perfeita. Até que um dia algo estranho aconteceu. Ela mexeu. Será que ela vai acordar do coma?
Irmão me deu um videocassete super estranho. Ele disse que achou em o bazar e achou a minha cara, mas eu achei aquilo muito estranho. Mas mesmo assim eu agradeci, deixei ele na minha casa. Mas com o passar dos dias eu percebi que ele fazia um barulho muito estranho. Parecia um filme de terror, com vários gritos. E não tinha nenhuma fita dentro dele. Mas isso me irritou, então eu decidi jogar ele fora. Mas eu não esperava que quando eu voltasse pra casa, ele estaria no mesmo lugar. Você não vai conseguir se livrar de mim. Os gritos que você escutou eram das outras vítimas e agora você é a próxima. Eu estava limpando a casa quando alguém tocou a campainha, mas eu não estava esperando ninguém. Oi, tudo bem? Eu sou a detetive. Eu só passei aqui pra ver se você estava bem. Porque tá tendo muito assassinato nessa cidade. Eu tô bem, mas por que você veio aqui em casa? É só porque você mora sozinho. Vai que tá correndo algum perigo. Tem alguma coisa errada acontecendo. Espera, o posto policial não tinha marcado uma reunião com todos os detetives da cidade hoje? Sim. Mas todos os detetives não estão lá? Exatamente. Minha vizinha era muito abusada. Ela sempre vinha aqui em casa sem avisar. E todos os dias. Mas não tinha problema. A gente fazia tudo juntas. E eu sempre tratei ela muito bem. Eu via ela como uma irmã e dividia todas as minhas coisas. Mas eu comecei a perceber que tinha algo errado. As minhas coisas estavam sumindo. E ela era a única pessoa diferente que vinha aqui. E eu percebi também que eu nunca fui na casa dela. Não tinha duas manetes? Acho que não. Eu começo. Realmente, tinha algo errado. Eu posso ir na sua casa amanhã? Claro, mas a gente só vai poder ficar no meu quarto. Minha mãe não gosta muito de visita. Eu aceitei e fui na casa dela. Tudo parecia muito normal e estava super divertido. Até que ela foi pegar água. E eu vi a oportunidade perfeita para olhar se eu achava as coisas no quarto dela. E estava tudo lá. A manete, os esmaltes e o pior, uma foto minha com o cabelo do lado. Isso foi extremamente bizarro, mas eu ouvi que ela estava chegando e sentei no meu lugar. E ela trouxe 2 copos de água, mas um estava muito estranho. Parecia que ela tinha colocado alguma coisa no congelo. Ah, não! Eu prefiro sem gelo, mas eu já bebi o sem gelo. Não tem problema. Não, você vai tomar com gelo até não sobrar nenhuma gota. Me mudei para uma casa nova. Eu não conhecia ninguém da região, então meu vizinho veio se apresentar. Ele até trouxe um presente. A conversa estava muito boa, mas ele disse que precisava me falar algo urgente. E agora eu preciso falar uma coisa muito importante. Nunca se esqueça de fechar a janela antes de dormir, tá bom? Tá bom. Tchau, tchau. Isso foi muito estranho, mas ele morava ali há mais tempo. Talvez o clima fosse estranho ou muito frio de noite. Então eu fechei a janela e fui dormir. Achei que estava tudo bem, até que no meio da noite eu comecei a sentir muito calor. Parecia que algo estava estranho. Toda vez que eu fechava a janela eu ficava com muito calor. Mas em uma noite eu não aguentei. Eu decidi dormir com a janela aberta e tudo estava muito tranquilo. A noite estava fresquinha, até que veio uma rajada de vento muito forte. E eu comecei a ouvir sussurros. Parecia que alguém estava falando no meu ouvido. Então eu corri e fechei a janela. Mas mesmo assim, eu continuei ouvindo sussurros. Mas achei que ia conseguir dormir. Mas eles só foram ficando mais altos. Então eu decidi correr pro meu vizinho. Vizinho, vizinho! Já é muito tarde. O que tá acontecendo? Eu abri a janela e agora tem uns sussurros dentro da minha casa. Pera, como se fossem sussurros? Sim. E você fechou a janela? Fechei, os sussurros continuaram. Agora já é tarde demais. A casa não é mais só sua. Boa sorte procurando outra casa.